Capítulo 3. Bode acreditava que seu sofrimento acabaria logo, que só o guerreiro o ouviria e o libertaria, que os ferimentos em seus pés seriam tratados, as algemas retiradas e o saco áspero puxado do rosto para que pudesse enxergar, ouvir e respirar novamente. Se não acreditasse nessas coisas, sabia que enlouqueceria. Marchara com os rebeldes por quase todo o dia, apenas sabendo da passagem do tempo pela luz do sol que atravessava o tecido que envolvia sua cabeça. Depois do deserto, eles entraram em um tipo de abrigo, uma construção ou uma caverna onde o fraco calor do sol desapareceu. Agora, ajoelhava-se em um chão de pedra áspero e esperava. Ouviu corpos passando por perto, passos distantes, vozes em salas adjacentes. Não tentou falar. Sua boca estava seca. Aqueles não eram os rebeldes que Galen Erso havia descrito. Homens e mulheres nobres cujo coração justo os levara a se opor aos horrores que Bode testemunhara, aos feitos nos quais fora cúmplice. Em vez disso, aqueles eram os rebeldes sobre os quais o Império sempre alertara. Os assassinos, os criminosos e terroristas que escondiam sua maldade em um discurso patriota. Aqueles que enxergavam as mortes nos bombardeios do espaço-portos como um pequeno preço a se pagar por pequenas vitórias. Mas só o guerreiro seria diferente. Tinha de ser diferente. Mentiras! O urro fantasmagórico e rouco ecoou pela câmara. Junto com a voz veio um tilintar metálico ritmo como a batida de um pistão. Falsidades! Não havia nada além de fúria naquela voz. Mostre-me! Uma exigência brotando de profundezas terríveis. Bode ouviu mais movimentos, girou o pescoço e tentou enxergar algo que não fosse apenas silhuetas de costuras. Bode Hook, piloto de cargas. Mãos repentinamente pegaram Bode e o ergueram. Teria caído se as mãos não tivessem agarrado seus ombros. Garoto local, o fantasma zombou. Mais alguma coisa? Isso estava com ele. Uma segunda voz em outra língua. Bode reconheceu o dono da voz como Tognat com um respirador. Um holochip não criptografado. Foi encontrado em sua bota quando foi capturado. Bode se lançou para a frente nas mãos de quem o segurava. Não para escapar, mas exigindo atenção. Eu estou ouvindo. Eles já entenderam. Eu estou assustado. Vocês me assustaram. Mas ele não me capturou. Vim até aqui porque eu quis. Não sabia se podiam entendê-lo através do tecido. Eu desertei, ele gritou por detrás do pano. Eu desertei. Mentiras, o fantasma repetiu. A cada dia, mais mentiras. Mentiras? Bode estava quase gritando agora, violentamente puxando o ar através do saco para dar mais força à sua fúria. Você acha que eu arriscaria tudo por uma mentira? Não temos tempo para isso. Tenho que falar com Sol Guerreira antes que seja tarde. Alguém agarrou o saco e o puxou, arrancando e arrastando os óculos de proteção de volta na testa de Bode. Bode podia enxergar outra vez. Quase desejou que ainda estivesse cego. Estava em uma sala, não uma caverna, mas uma câmara escavada em rocha antiga e escassamente mobiliada como uma área de convivência. 13 de seus captores estavam por perto, enquanto um quarto homem, um estranho, estava diante dele. Esse homem, o fantasma, Bode assumiu, o dono da voz rouca e sinistra. Tinha cabelos grisalhos e desarrumados e um rosto cheio de cicatrizes. Apoiava-se um cajado de metal para suportar o peso que sua perna artificial não aguentava. Só guerreira? Bode perguntou. Dessa vez ninguém riu. Sol segurava um holochip entre os dedos. Bode assentiu na direção do dispositivo. Isso é para você, ele disse. Ouviu a si mesmo tagarelar, protestar, não conseguindo impedir o fluxo de palavras. E eu entreguei isso a eles. Eles não encontraram comigo. Eu entreguei a eles. Galen Yars me disse que eu encontrasse.
Só o guerreiro deixou o cajado de lado e apanhou uma máscara de oxigênio acoplada à sua armadura. Sem olhar para Bode, levou a máscara até o rosto, inalou e devolveu a máscara no lugar. Por favor, acredite em mim, Bode pensou. Ou talvez tenha dito em voz alta, não tinha certeza. Fiz isso por você. Fiz isso para fazer algo certo. Só virou a cabeça para sinalizar ao Tognat. Borgulete, Sol disse. Borgulete? Bode perguntou. E então o tecido raspou sua testa, nariz e lábios outra vez, e braços o arrastaram para trás, girando-o para longe de Só, para longe do homem que foi enviado para encontrar, para longe da salvação e da redenção. Galenhars me enviou, ele gritou através do pano. Ele me disse que encontrasse você, Bode disse, e outras coisas semelhantes, repetindo de novo e de novo. E nada disso adiantou. Orson Krennic, diretor de pesquisa de armamentos avançados do primeiro Império Galáctico, nunca recebeu o respeito que merecia. Isso não era acidente ou destino, nenhum sintoma de alguma fraqueza pessoal. Enquanto Krennic podia reconhecer sua falta de talento científico em comparação a homens como Galen e Erso, mesmo o mais arrogante pesquisador sob seu comando aceitava sem problemas que a genialidade, quando ligada à visão de Krennic, realizava mais do que a genialidade sozinha. Foi Krennic quem, por 2 décadas, dirigiu 1000 mentes brilhantes como o maestro rege sua sinfonia. Foi Krennic quem focou a energia de 1 milhão de cientistas e engenheiros e estrategistas e trabalhadores em uma única criação. E tudo isso enquanto lidava com os joguinhos do conselho diretor do imperador. Tudo isso enquanto amenizava a inveja mesquinha de almirantes e conselheiros do Estado Conjunto. Orson Krennic havia construído a Estrela da Morte, a maior façanha na história galáctica, um feito de engenharia que rivalizava com a transformação da cidade-mundo de Coruscant ou a invenção do hiperpropulsor. Era sua façanha, mais do que de qualquer outra pessoa. Se aquela extraordinária e exigente aventura o deixara vulnerável, não foi por alguma falha de sua parte. Em vez disso, a responsabilidade pelas circunstâncias recaía apenas sobre um homem, exatamente o homem que o havia chamado para encontrá-lo a bordo do destroyer estelar Executriz. O grande Moff Wilhuf Tarkin era a verdadeira desgraça de Krennic. Enquanto Krennic criava, Tarkin lutava para impedir sua ascensão. Impedir que chamasse a atenção do próprio imperador. As costas do velho governador estavam voltadas para Krennic quando entrou na ponte da Executriz. Atrás de Krennic vinha uma escolta de seus soldados pessoais. Uma tática de intimidação desperdiçada com Tarkin, já que ele olhava pela janela na direção da enorme estação de batalha da Estrela da Morte. Hoje estava marcada a acoplagem do conjunto do canhão principal da estação. 6.000 foguetes destacáveis manobravam a concha colossal sobre a superestrutura esférica da estação, onde droides, técnicos e ferramentas mecânicas esperavam. Após o posicionamento da concha, eles a travariam permanentemente no lugar. A operação precisou de meses de planejamento e o desligamento de muitos dos sistemas de energia da Estrela da Morte para eliminar qualquer risco de um surto de energia. Krennic deveria estar lá, vestindo um traje pressurizado nos corredores temporariamente sem ar da estação de batalha, para supervisionar e observar os estágios finais. A falha na segurança em Jedha foi lamentável, diretor Krennic, Tarkin disse, e finalmente virou seu frágil corpo. Ignorou completamente a escolta de troopers da morte de Krennic e reservou seu olhar mais desdenhoso para o seu manto branco. Temo que não sei a que você está se referindo, Krennic mentiu, com uma expressão confusa. Acha que sou um tolo, Tarkin? Ele quis dizer. Acha que não tem meus próprios contatos entre o seu pessoal, dizendo a mim tudo o que dizem a você? Mas, se Tarkin o considerava um tolo, era melhor jogar sob suas regras. O governador continuou falando.
Depois de tantos contratempos e atrasos, e agora isso, ouvimos os rumores que circulam pela cidade. Aparentemente você perdeu um piloto de carga que gosta muito de falar. E o que um piloto de carga saberia de tão importante para nos afetar? Krennic disse, com a maior calma possível. Você mesmo reconheceu que o sigilo estava se tornando um impedimento ao progresso. Era inevitável que os rumores surgissem. O problema não são os rumores. O problema é a prova. Se o Senado souber de nosso projeto... Tarkin falava com um desprezo pontuado. Incontáveis sistemas se juntarão à rebelião. Krennic rebateu instintivamente. Quando a estação de batalha estiver pronta, governador Tarkin, o Senado não será uma preocupação. Os lábios de Tarkin pareciam tão esculpidos quanto uma fenda em um penhasco, mas mantinham o mesmo humor. Quando se tornou agora, diretor Krennic? O Imperador não vai mais tolerar nenhum atraso. Você fez do tempo um aliado da rebelião. Como se você falasse pelo Imperador. Sugiro, Tarkin disse, resolver os dois problemas ao mesmo tempo, com um teste imediato da arma. Fracasse e terá de explicar o porquê a uma plateia muito menos paciente. Krennic se surpreendeu. A conversa não devia ter seguido por esse caminho. Um teste imediato? Procure pela armadilha. Tarkin nunca exige nada que não sirva a si próprio. Mas o velho governador esperava por uma resposta. Se Krennic parecesse pouco confiante na capacidade da Estrela da Morte, então isso também se voltaria contra ele. Não vou fracassar, ele disse. O teste da arma eliminará a Jedha completamente. Em um mundo melhor, poderia dizer aquilo com triunfo e expectativa. Ver a estação de batalha totalmente operacional seria uma coisa gloriosa, e Tarkin encontrar um jeito de destragar tudo. Tarkin se virou, desinteressado e dispensando-o. Mais tarde, de volta a bordo da Estrela da Morte, Krennic percorria os corredores labirínticos que cruzavam toda a enorme estação, inspecionando os resultados do dia de trabalho. O chão negro era polido como um espelho, e o reflexo do uniforme de Krennic brilhava como um farol. Embora fizesse questão de interrogar engenheiros e droids, de analisar pessoalmente os dutos em busca de microfraturas, sabia que não havia nada significativo que pudesse descobrir que não apareceria nos relatórios diários de atividade. Andava porque isso ajudava a se concentrar, porque exercício vigoroso lhe dava um escape para suas frustrações. Suas reuniões a bordo da executriz levantavam questões demais, e ele analisava e esclarecia circunstâncias e riscos a cada passo pesado. Descreva como faria para uma nova equipe de desenvolvimento. Resolva o problema. Será que Tarkin acreditava que a Estrela da Morte não estava pronta para ser testada? Que o canhão principal falharia? Revelar a Estrela da Morte como impotente sobre Jedha carregava riscos substanciais. Seria humilhante, tanto para Tarkin como para Krennic. Porém, Krennic ouvira rumores de que o braço direito do Imperador, o próprio Darth Vader, mantinha Tarkin como um aliado muito próximo. Seria inconcebível que Tarkin pretendesse usar Vader como escudo? Um homem ousado, esse Tarkin. Ousado e arrogante o suficiente para orquestrar um fracasso público e desviar sua responsabilidade. O que levantava outra questão. Por que Tarkin acreditava que o teste falharia? Por muito tempo ele menosprezou as capacidades de Krennic, zombando de todos os relatos dos desafios de engenharia diante deles. Então, talvez, seu desdém também o deixara cego para o sucesso. Mas construir um plano arriscado sobre uma suposição sem fundamento parecia pouco sábio até mesmo para Tarkin. Seria mera coincidência que Tarkin havia chamado Krennic enquanto o canhão principal estava sendo instalado? Será que Tarkin chegaria a ponto de sabotar a instalação? Krennic parou de andar, girou para o outro lado e seguiu para o convés exterior, onde o canhão principal fora posicionado. Seu pulso se acelerou e o sangue ferveu de raiva.
Chamou um turboelevador e dispensou os ocupantes com um gesto. Apenas começou a se acalmar quando chegou ao campo de força que bloqueava um corredor ainda sem ar. Atrás do campo cintilante havia 2 Stormtroopers equipados com tanques de oxigênio, vigilantes como sempre. Havia centenas de outros pontos de entrada para áreas de construção que um sabotador poderia usar, é claro. Mesmo os Stormtroopers poderiam estar sob as ordens de Tarkin. Mas a cena estava tranquilo bastante para diminuir a raiva de Krennic. Sabotagem. A possibilidade provocava sua ira, porém, ele poderia se ajustar. Entraria em contato com seus informantes no círculo interno de Tarkin. Descobriria o que sabiam, se é que sabiam de algo. Enquanto isso, Krennic teria um dia, talvez 2, até a evacuação total dos recursos do Império. Nesse tempo, poderia ordenar todos os diagnósticos imagináveis para cada lente focal, cristal Kyber e duto do canhão principal. Se havia sabotagem, seu pessoal encontraria. Nada a bordo da Estrela da Morte poderia permanecer escondido de Krennic. Apenas ele, ou no máximo, ele mais uma pessoa, podia compreender sua magnificência como um trabalho de invenção mortal. Com esses pensamentos para confortá-lo, Orson Krennic terminou sua andança e retornou para seus aposentos pouco elegantes. Seu lar, mais do que qualquer planeta ou lua. Sentou-se à escrivaninha, bebeu vinho, distribuiu ordens e leu relatórios. Sua confiança foi renovada. A Estrela da Morte logo estaria completa. Cada interruptor operacional, cada placa do casco brilhando com perfeição. O teste em Jedha seria um triunfo, não um fracasso, e ele veria a galáxia responder, maravilhada e aterrorizada. Ninguém, certamente não Wilhulf Tarkin, tiraria esse prazer de Krennic. Em seu sonho, Jyn tinha 5 anos de idade, ou talvez 4, ou talvez 6. Foi há muito tempo. E ela deitava na cama mais confortável que teria em toda a sua vida. Abraçava Beine, seu brinquedo favorito, seu melhor amigo, contra o rosto, tão perto que os pelos de Beine estavam úmidos com a respiração de Jyn. Abraçou Beine com mais força e escutou. Sejam quais forem as atrocidades que pretendem cometer, eles não têm um movimento, não têm uma organização. Essa é a vantagem de ter anarquistas como inimigos. Jyn não entendia as palavras, não gostava disso. Às vezes era legal deitar no escuro. Ela não tinha medo do escuro de jeito nenhum. Ouvindo os adultos conversando, mas hoje não era legal. Estavam conversando sobre brigar. Mesmo os separatistas queriam mais do que apenas destruição. Era a voz da mamãe. E se eles já estão tão perdidos assim, como a criação de um império vai convencê-los? Estamos falando de um momento muito delicado em nossa história. A primeira voz de novo. Jyn rolou na cama, olhando através da porta para a reunião na sala de estar. Mamãe usando sua capa bonita, papai usando seu uniforme cinza e o amigo do papai usando branco. Reuniam-se ao redor da mesa de sobremesas, e o homem de branco estava servindo o drink, oferecendo e encher as outras taças enquanto falava. Se as pessoas acreditarem no Império, a vitória militar sobre os vestígios dos separatistas e os descontentes será inevitável. Se as pessoas perderem a fé... Mamãe tentava interrompê-lo. O homem a impedia erguendo a mão. Bom, vocês sabem o que aconteceu em Malpass. Coruscant ficará bem, é claro, mas todos nós vamos nos sentir culpados aproveitando essas refeições, enquanto o terrorismo prospera na orla exterior. Mamãe riu. Não uma risada real, mas o tipo de risada forçada que ela usava quando devia rir, mas não queria rir de verdade. Papai olhou sobre o ombro para o quarto de Jyn. Olhou para Jyn e ela viu que ele sabia que a filha estava olhando. Mamãe falava outra vez quando papai se levantou e andou na direção de Jyn. A menina puxou os joelhos, encolhendo-se em sua cama como se pudesse se esconder. Não queria que o papai fechasse a porta. Não porque tivesse medo do escuro. Ela não tinha medo do escuro.
Mas por que queria continuar ouvindo? Ela merecia continuar ouvindo. Papai não fechou a porta. Em vez disso, entrou e se sentou ao lado de Jim na cama. Ela sentiu o colchão afundar. O que foi, Jim? Você parece assustada, ele disse, e arrumou uma mecha de seu cabelo. Ele cheirava igual ao seu uniforme, azedo e limpo. Sempre vou proteger você, ele murmurou. Então o sonho mudou. O corpo do papai perto dela não era mais do que uma sombra. Jean estava sozinha na caverna, fechando uma escotilha com força, prendendo a si mesma no escuro. Mamãe era um cadáver na areia perto da casa da fazenda e Jean não tinha nada. Até mesmo sua canção não emergia dos lábios. Não conseguia falar e os pulmões estavam cheios de fumaça. Cinzas e terras. Por que as pessoas brigam? Ela perguntou, e estava de volta em seu quarto, os horrores de seu futuro já esquecidos. Papai levou um longo tempo para responder. Quando finalmente falou, foi como se estivesse pensando sobre isso pela primeira vez. É uma boa pergunta, ele disse. Meu amigo Orson diz que algumas pessoas brigam porque estão com raiva, mas eu acho... Ele parou de falar e cerrou os olhos. As vozes na outra sala continuaram. Eu acho que, geralmente, as pessoas não estão felizes e não concordam sobre como melhorar as coisas. Jim observou seu pai, tentando entender aquela ideia. Talvez eles concordassem se parassem de brigar primeiro. Papai olhou para ela com bondade nos olhos. Jim achou que o surpreendeu de um jeito bom. Poeira estelar. Nunca mude. Inclinou-se para beijá-la na testa. Jim o envolveu com os braços, sentiu seu beijo e o uniforme que cheirava azedo se pressionando contra ela. Não vou, ela prometeu. Depois, mais suave. Amo você, papai. Você é um homem bom. Papai retribuiu o abraço, em seu quarto na cidade e em seu quarto em Lambu, os dois ao mesmo tempo. Com seu queixo no ombro dele, Jim olhou para a porta do quarto. Mamãe estava na sala de estar, observando os dois. Sorriu muito gentilmente. Atrás dela estava o homem de branco. Os braços ao redor dos ombros de Jim se tornaram finos e ásperos como fios. Agora a mamãe estava na frente dela, colocando seu pingente de cristal ao redor do pescoço de Jim. A escotilha se abriu e Sol Guerreira olhou para baixo. Quando Jim acordou, já não era uma criança e já não estava em uma cama confortável de um apartamento em Coruscant. Sua mãe, seu pai e Beanie haviam partido muito tempo atrás. Beanie fora a primeira vítima de sua guerra pessoal, sem nem chegar até Lammu. A escotilha, ela sabia, estava irreparavelmente quebrada. O Wing sacudiu enquanto Jim, no escuro da cabine da nave, buscou o cristal do colar de sua mãe contra o peito. Dados complementares. Estação de batalha EM1. Documento YT 5368. Declaração oficial sobre a diretiva principal da estação de batalha EM1. Datado aproximadamente 2 anos antes da Operação Fratura. Enviado do escritório do Grande Moff, Wilhuf Tarkin. Para o diretor Krennic. Acho esses comunicados deselegantes, mas, já que você evidentemente precisa de memorandos por escrito para se lembrar de seu dever, vou me sujeitar. É imprescindível a todos os envolvidos na construção da estação de batalha, com credencial de segurança DS-30 e acima, compartilhar uma visão unificada das tecnologias envolvidas e, portanto, nossa doutrina de uso. O tempo de meticulosa compartimentalização de células de desenvolvimento já é passado. Mentir para suas equipes de engenharia sobre nosso objetivo final permitiu que você recrutasse pesquisadores de energia e especialistas em materiais mais interessados em revitalizar a infraestrutura de Coruscant
do que em construir uma arma. Por conseguir isso, eu lhe dou crédito. Mas estamos construindo uma arma com um propósito específico que não pode ser exposta a riscos. Em outras palavras, chegou a hora de encerrar esses joguinhos. Um projeto dessa magnitude nunca foi tentado. Não me importa qual é a motivação dos seus engenheiros, mas é imperativo que eles compreendam nossas prioridades. Em uma estação de batalha com 8 bilhões de componentes, mesmo um punhado de más decisões poderia colocar em risco nossa eficácia final. Devo explicar melhor? Não deveria ser preciso, mas aqui vai. A estação de batalha não é uma força militar em si mesma. É parte de um sistema, e elementos individuais precisam ser fabricados com os padrões imperiais. Se existem incompatibilidades com a frota de destroyers estelares, é preciso que sejam remediadas. A estação de batalha não é um campo de teste para suas novas tecnologias. Prometer ao seu pessoal oportunidades para uma inovação foi um equívoco. Atualize apenas o que for necessário e, se precisarmos, acrescentar uma centena de velhos reatores confiáveis em vez de desenvolver um único reator novo, então que seja. A estação de batalha certamente não é simbólica, pensada apenas para demonstrar a grandeza do Império em execuções planetárias cerimoniais. O canhão principal precisa ser construído para disparar repetidamente dentro de um curto período, como seria o caso durante uma única batalha da frota. Tanto os mecanismos como o esquema de controle precisam ser compatíveis com essa prática. Estamos construindo uma arma não para prevenir uma guerra, mas para acabar com uma. Por muitas vezes, testemunhamos a galáxia se dissolver em instabilidade e caos, e a ascensão do movimento terrorista rebelde é apenas a última repetição desse ciclo. Esses rebeldes não têm chance alguma de nos derrubar, mas ameaçam nossa ordem de qualquer maneira. A Estrela da Morte não acabará com as traições. Porém, nunca mais um conflito consumirá nossa galáxia como aconteceu com as guerras clônicas. Quando surgir um inimigo, nós atacaremos com veemência para decapitar. Se um ataque não for suficiente, repetiremos o processo e queimaremos planetas até aniquilar nosso inimigo, ou a galáxia se tornar tão aterrorizada que continuar resistindo será algo impensável. A nova paz durará até o ciclo recomeçar. Nesse momento, a estação de batalha será novamente convocada. A interrupção da estabilidade será breve e iluminadora. Estamos de acordo agora, diretor? A Estrela da Morte é a derradeira arma de guerra. Não serve a nenhum outro propósito. Não é um monumento para a proeza científica de seus trabalhadores ou o pilar de uma nova frota criada segundo seus ideais pessoais. Grosseiro, mas funcional, é um lema aceitável. Resolva isso com seu pessoal imediatamente. Documento YT 5368-A. Resposta à declaração oficial sobre a diretiva principal da Estação de Batalha EM1. Enviado do escritório de Orson Krennic, diretor de pesquisa de ferramentas armamentos avançados. Respeitosamente, governador, solicito esclarecimento. Meu entendimento é de que o projeto da Estação de Batalha foi iniciado em um nível acima de nós dois. Sei que você tem acesso ao Imperador. Poderia confirmar se a visão que você descreveu veio diretamente dele? Eu odiaria ver qualquer coisa originada da mente do Imperador descrita como grosseira, mas funcional. De fato, eu me empenho para exceder as expectativas dele. Nenhuma resposta foi encontrada.